Chegou, né? Isso, chegou aqui o nosso convidado. Convidado Jorge chegou, ele só tem meia horinha para ficar com a gente, então vamos logo dar prioridade ao homem aí. Falar rapidinho aqui, cara, então puxar aqui o assunto, é realmente só 20 minutinhos, 30 minutinhos aqui, mas vai dar pra gente fazer aqui um papo bacana e conversar aqui com o Jorge, tanto sobre Fortaleza, como também sobre ele, enfim, é uma história que andou juntos, né? Mas enfim, Jorge, muito boa noite, muito obrigado por comparecer aqui hoje, e a gente agradece a sua presença aqui no Globo da Tradição. Poxa, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo, boa noite para todo mundo. Prazer falar sobre o Leão, prazer ter acompanhado tudo que o Fortaleza viveu desses anos, né? De ter sido uma das vozes aí de momentos que no início não foram tão bons e depois construíram aí uma história de volta por cima. Acho que é a história mais sensacional que a gente teve em muito tempo, assim, no futebol brasileiro, de volta por cima, de retomada, de tristeza que vira sucesso. Muito legal. Tô vendo que vocês estão aí animados com o Brian Ceballos, né? Agora, Fortaleza cada vez mais falando castelhano, né? É nova realidade. Eu acho que o próximo patrocínio do Fortaleza tem que ser pro sócio ter um desconto no curso de idiomas para espanhol. Tá? Porque vai ficar difícil até torcer, viu, Jorge? Rapaz, agora entender que altitude faz parte, né? Agora assim, a rotina é essa agora, é viagem para altitude, é perrengue do Uruguai, é jogo duro na Argentina, mas é uma doce realidade, muito legal, assim, algo que já começou, já estava nascendo ali com aquela participação do Sul-Americana, com aquele confronto contra o Independiente, assim, doído, mas é isso, assim, Fortaleza, ele está num outro momento, assim. Eu acho que essa participação de 2022 na Libertadores não vai ser algo esporádico, não. O Fortaleza ele está dando demonstrações de que ele está se preparando para ser uma presença constante. E vai ser muito legal acompanhar isso. Legal. Perfeito. Lenilson PH, por favor, fique à vontade de fazer alguma pergunta. Cara, eu tenho 800 perguntas aqui para o Diego, tá? Mas, por favor, pela ordem aqui, seu Elenilson. Então vamos lá. Jorge, vamos fazer o seguinte. Manchester 3, PSG 1, 2019. Ajax 2, Tottenham 3, gol do Lucas no finalzinho. E o gol do Cassiano. Qual desses 3 jogos você chegou em casa e disse assim, rapaz, hoje eu narrei o jogo? Rapaz, assim, desses que você citou, o único que eu tava no estádio foi o do Cassiano. Os outros eu não tava no estádio. Você tava pela tela? Eu tava vendo pela tela. Tava vendo do estúdio. O gol do Lucas já foi do estúdio de São Paulo, porque já foi depois de 2018, depois da mudança. O do Rashford foi no estúdio do Rio. Já tava no período da mudança, mas foi no outro estúdio lá. O do Cassiano eu tava 2019. No estádio. 2019. O do Cassiano, não só eu tava no estádio, como eu naquele dia cedo ao Castelão. Assim, eu vou te dizer, dos 3, poxa, pelo tamanho, por tudo que representou e tal, acabou sendo o gol do Lucas, assim, porque é a frase que encaixa ali perfeitamente com o momento, né, a coisa do pé, do coração, o cérebro e tal, ficou um negócio bacana, assim, aquela bola que o atacante fica esperando às vezes uma vida inteira e não aparece, e apareceu para mim ali no meu pé naquela hora. Mas o gol do Cassiano, de todos esses, até o 6-0 do Guarani, que as pessoas lembram muito, assim, de todos esses, ele é diferente para mim, porque eu tava no estádio, eu vivi aquilo mesmo, eu tava no palco do jogo desde muito cedo. Eu cheguei ao estádio ali por volta de meio-dia. Eu saí, deixei as coisas no estádio, saí. Aquele dia, de fato, assim, eu entendi o que era um clássico rei. Porque eu estava mergulhado na atmosfera, eu circulei pelo estádio inteiro, eu cruzei as torcidas, eu ouvi as músicas, eu fui vendo a mobilização, o pessoal com carro, o pessoal do posto de gasolina, as camisas e tal. Então ali, o gol do Cassiano, eu vivi mesmo, assim, eu vivi 100%. E foi legal também. Ele também foi marcante, né? O gol do Lucas, ele é marcante pela a frase que encaixa com o momento e tal. O do Cassiano já é legal porque é o risco que o narrador corre. Porque sai o gol do rival e aí eu grito ali que era um gol do título e tal. Tinha 42, 43 minutos, tinha uma possibilidade de um tetracampeonato do rival. E aí, sai o gol do Cassiano logo depois. É o gol do título. Gritou 2 vezes o gol do título. Beleza, não era mais aquele. Passou a ser o do Cassiano. E eu me lembro, assim, eu tava na cabine
nessa hora com o Bruno Formiga e o Salvino Gomes, e assim. E o Formiga, aquela mesma reação do Formiga no gol do Lucas, incrédulo, foi a reação na hora do gol do Cassiano. Ele colocava as mãos no rosto, assim, ele não acreditava. E ele olhava para mim, tipo assim, o que você vai fazer agora? Né? Você acabou de gritar que era gol do título pro outro lado. Ele olhava espantado com o que estava acontecendo, com o gol do Cassiano no final, e assim, meu Deus, eu tô preocupado com ele, o que ele vai fazer agora? Relaxa, foi do jeito que saiu, foi bacana. E teve pós-jogo também, você recebeu alguns videozinhos, que aqui circularam uns videozinhos. Que foda, meu irmão, nunca vi. Cheguei, eu vi. Rapaz, ele viu. Eu vi, o rapaz que estava com a camisa preta e branca, eu vi, aconteceu muito. Os memes, e aí, né? E aí aquele grito no fundo, né? Que é uma coisa que é o legal, assim, da gente estar no estádio, né? É o legal, porque, poxa, a gente fazer o jogo do estúdio, a gente consegue mergulhar, entrar no ambiente, a gente tem o barulho da torcida e tal, mas quando você tá ali, você vê coisas que no estúdio você não consegue, né? Eu lembro, uma lembrança muito grande que eu tenho do clássico, desse clássico do gol do Cassiano, o quão aquilo me impactou nas arquibancadas, as festas das torcidas após os gols, foi um jogo de alternância de placar e tal, e aquilo assim, aquilo é um baita combustível para o narrador, você tá no estádio, num clássico, lotado, e você contemplar esse ambiente de arquibancada, né? Coisa que no estúdio você não consegue, porque em um ou outro momento, eles cortam para a câmera da arquibancada. Sim. Mas não dá para fazer isso o tempo todo. Você tem que ficar no campo, tem que ficar na bola. Então foi muito gostoso narrar aquele Clássico Rei. Uma das melhores coisas assim que eu tive nessa trajetória do antigo esporte interativo, com Série C, com os campeonatos estaduais do Nordeste que a gente fazia, foi conhecer essas rivalidades assim, fora do eixo Rio-São Paulo. O futebol brasileiro é muito maior do que, sei lá, 8, 10, 12 clubes que eles chamam de grandes, assim. Tá errado, o Brasil é muito maior do que isso. Muito massa, muito massa. É legal você falando o quanto a atmosfera também te conduziu para uma certa catarse, porque o que você entrega pra gente é a narração da nossa catarse, né? Não é nem futebol naquele momento, você tá narrando vida, né? Você tá narrando o pós-gol e tudo mais. O quanto que tu se prepara no sentido assim, cara, aqui tem uma história e eu também vou contar essa história. Por exemplo, quando o Fortaleza vai jogar com a Juve, né, com a Juventude, tem uma história acontecendo ali. O quanto essa história tu já vai dizendo assim, cara, se sai o gol, é por aqui que eu vou, é isso que eu vou contar. Como é que vem esse texto? PH, você tá no caminho. É isso. Porque a gente precisa, assim, narrar um jogo de futebol, pro cara que é narrador, entende o que ele precisa fazer, assim, essa técnica de narração qualquer narrador domina. Você pega a escalação, você vai ter lá os nomes, você vai ter ou o estádio na tua frente ou a tela, e você vai contar a história que estiver acontecendo. Você vai narrar, você vai descrever o lance. Qualquer narrador consegue fazer isso. Agora, para você ter uma conexão profunda com o torcedor, com quem está te assistindo, com quem está torcendo e sofrendo, você precisa de muito mais do que isso. Então, você chegar, sentar e narrar, você pode fazer isso meia hora antes do jogo. Conseguir essa conexão profunda, você precisa de horas, de dias, às vezes semanas, uma pesquisa profunda, sabe? É você entender o que está por trás, o que aquele jogo vale, quais são os personagens centrais, qual é a história de sucesso ou de fracassos daqueles dois clubes que estão envolvidos. E aí, para isso, é leitura, para isso é acompanhar podcasts, é acompanhar os canais de torcedores como o Glória e Tradição, é acompanhar as rádios locais, é ver vídeos, ver tudo que está sendo divulgado sobre o clube, pegar o termômetro de rede social, olhar as postagens dos clubes e os comentários que estão sendo feitos. Tudo isso, o narrador ele precisa respirar o jogo. No dia do jogo, principalmente no dia do jogo, ali faltando 4, 5 horas para o jogo começar, não tem nada mais que eu consuma em termos de mídia, de noticiário, que não seja o jogo que eu vou narrar, porque eu preciso estar envolvido, assim, é uma imersão mesmo que o narrador precisa fazer quando vai narrar um jogo. Acho que essa é a diferença assim, do trabalho que conecta, do que a gente sempre quis fazer no esporte interativo, agora TNT Esportes. Poxa, a gente sempre foi orientado a ir para uma linha de emoção, não a emoção forçada, mas deixar a emoção falar mais alto quando algo importante acontece. Como é que eu vou me emocionar e transformar isso em palavras se eu não tiver dentro daquela história, né? Então, esse é o segredo, PH, é por aí.
E o do Fortaleza tu estudou vivendo, né, também? Porque, assim, teve o estudo, obviamente, das redes sociais e tudo, mas você tava construindo essa história junto com a gente também, né? Porque eu fui acompanhando, assim, naquele período de Série C, né? Teve o ano do Macaé, que o Macaé até ganha o título lá do Paysandu. Ah, Maria, tu fala, já cai as coisas aqui dentro de casa. Então, é um negócio... Então, esse eu não narrei, o André fez, mas eu acompanhei. Aí teve, Brasil de Pelotas, eu tava no estádio com o Formiga. Aí, Juventude, eu narrei com o Formiga do estúdio. O acesso com o Tupi, eu tava em Juiz de Fora com o Formiga. Então, eu fui presenciando e em vários momentos, em loco, eu fui vendo toda a saga. Então, eu tava mesmo dentro da história. Eu saí, eu tenho uma lembrança... Porque hoje fica menos amargo lembrar disso, porque o Fortaleza deu a volta por cima. Mas eu tenho a lembrança mais forte desse período de Série C para mim, quando as coisas não estavam dando certo, foi quando eu saí da cabine, eu tinha que sair rápido depois do 0-0 com o Brasil de Pelotas, eu tinha que sair rápido, porque eu tinha que ir para Belém fazer o jogo do Remo no dia seguinte, o jogo do acesso do Remo da D para C. Então, eu desci, assim, muito no calor ainda da eliminação, assim, e era um ambiente de velório, foi a maior tristeza que eu já presenciei num estádio de futebol na minha vida, assim, eu saí arrasado do Castelão naquele dia, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que essa bola não tenha entrado, olha o que esse jogo causou, sabe, então, na hora do acesso, eu me lembrei daquilo. Eu me lembrei da saga, eu vivi, eu senti na pele. Poxa, é óbvio que na hora eu tenho que narrar a comemoração do Brasil, eu tenho que olhar para o vencedor. Eu narro para os dois times. Óbvio, mas eu sou um ser humano. Eu estou num estádio com 60 mil pessoas, as lágrimas. Eu tenho sentimento, aquilo me comove também, né? Então foi isso. Então, o 2021 é uma alegria muito grande para mim narrar o Fortaleza indo para a Libertadores. E ficou fácil para mim, porque eu sabia o que vocês estavam sentindo. Eu vi, eu presenciei, ninguém me contou. Eu vi o que vocês sentiram nesses anos todos. Muito legal essa percepção. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu tive um problemazinho aqui rapidinho, voltei. E Jorge, cara, é um prazer enorme ter você aqui no Guarda Tradição. Obrigado, acho que o Felipe já agradeceu. E, cara, assim, vários momentos que você narrou aí, eu não estava assistindo, né? Eu estava no estádio. Então, assim, eu estava no Cassiano, eu estava no Brasil, eu estava no Juventude, Pio! Vai para entrar para a história, Pio! Né? Aquilo foi... se o Fortaleza faz o 2-1 ali, aquele gol do Pio de empate seria de arrepiar, assim, para sempre, porque ele arrepia sendo eliminado. Imagina se a gente consegue virar aqui. Foi por pouco, né? A gente não vira ali. Eu falo ali que era o lance da vida do Pio. Se sobe, seria, né? Se subir, seria certamente. Certamente. Perfeito, só faltou esse detalhezinho, só essa besteira. Mas assim, ó, teve um jogo, teve um que eu não fui, que foi o jogo do Tupi da ida. Eu fui pro Tupi em Juiz de Fora. No Tupi da ida tem uma frase sua que ela me marca, assim, que você fala assim, após o gol do Bruno Melo, você narra e tal, aí quando faz assim, nunca esteve tão perto. Cara, tipo assim, eu estava em casa, assistindo esse jogo pela televisão, e você falou essa, nunca esteve tão perto. Jorge, nunca teve nada perto. Porque o Fortaleza nunca tinha feito um gol no jogo da ida. O Fortaleza nunca tinha feito um gol no Castelão. Então, quando você jogou essa, assim, eu acreditei, assim, bicho, vai dar certo. Porque fizemos 2-0, né? E que bom que deu certo, cara. Que bom pro Fortaleza que deu certo. E é assim, ô Saulo, a gente sente algumas coisas, assim. É o tipo da coisa. Tem muita gente que fica na dúvida. Puxa, mas como é que saem essas frases? Você vai anotando num caderninho? Você vai preparando antes? Não dá porque eu não sei o que vai acontecer. Seria muito ruim, assim. Eu, por exemplo, se vocês, quem acompanha a minha trajetória mais de perto, já deve ter reparado, eu não tenho bordões, eu não acho um crime ter bordão. Inclusive, eu adoro alguns dos meus colegas aí, tem uns maravilhosos, criativos, que eu até gostaria de ter tido a ideia. Mas é porque eu deixo muito falar na hora o que eu estou sentindo. Eu não preparo nada. O que eu preparo muito de material é informação. Dados estatísticos, notícias da semana, alguma curiosidade histórica. Isso eu anoto tudo, tenho lá a minha caderneta de anotações, eu vou para o jogo com ela ao lado das escalações e tal, coisas sobre personagens do jogo, coisas que eu vou usar e assim,
sei lá, 70% do que eu anoto, às vezes eu nem uso na transmissão, porque não dá tempo. Mas eu tenho um arsenal de dados ali para me municiar se eu precisar, para eu me socorrer se eu precisar. Agora, pô, coisas para dizer na hora do gol, pô, tem que ser. Quando sai o gol contra o Santos de falta em 2019, do Brasileiro de 2019, Isso. poxa, veio muito filme na minha cabeça dos anos anteriores. Viu? Assim, eu me lembrei, pô, eu tava aqui quando esse clube tava na Série C, e eu tô aqui agora num Brasileirão que era especial pra gente, porque era o nosso primeiro na TNT, e pra eles também, veio um filme na hora. Então, E aquela vitória, aquela vitória garantiu o Não, Sul-Americana. Sul-Americana. Muito importante, muito É. importante. É. Então aí, eu olha lembrei, então não precisa ter nada anotado, basta você estar ali vivendo com os caras, mergulhado na história. Eu acho que essa é. Claro, o narrador nunca pode estar desinformado, ele precisa ter as notícias, ele precisa ter tudo anotado, ele precisa ter coisas importantes para saber qual é o contexto e tal, mas ele precisa estar de coração aberto para o jogo, para as duas histórias. Essa é a chave. Rapaz, o Jorge Giga é pé quente, viu pra gente, Saulinho? O Jorge Giga é pé quente. Inclusive, Cassiano, Cassiano Santos, teve o do Juventude. Santos, que foi importante, Tupi e o Juve agora. A gente Ó, tem e que assim, protocolar pedidos de narração agora, tá? Exatamente. Já fica aí o pedido para narrar o Libertadores, né? Nem que seja Se aí. possível, todos os jogos. E se não Vai tiver rolar. direitos, a gente dá um jeito, tá? Então, a gente, no ano que vem, a gente tem ainda a parceria com o Facebook, né? Então, o Facebook fez nos últimos anos, ele tem até 2022 os direitos dos Jogos de Libertadores das quintas-feiras. E até no ano de 2021 esse número de jogos ampliou, porque ele fez uma parceria com o grupo Disney, então ele cedeu os jogos que eram exclusivos dele para Fox Sports, para a ESPN fazerem, e pegou alguns jogos que eram exclusivos também do grupo Disney e fez. Então a gente fez muito jogo além da quinta-feira nessa Libertadores. E isso continua para 2022. O Facebook tem os direitos e usa a equipe da TNT Sports. Então vai ter jogo do Leão para fazer na Libertadores. Tô esfregando as mãos. Sensacional, graças a Jesus. Pessoal, nós temos agora quase 1.200 pessoas aqui ao vivo e tem a metade de like. Então deixa o like para ajudar a fortalecer. Se inscreve aqui no canal também. Jorge, cara, eu tenho outra memória muito boa. Talvez eu tenha mais memórias do que você da sua própria voz, né? Que eu tenho várias. Isso que você falou de estudar, de entender o ambiente e tal. E você teve eu esqueci agora a palavra que eu ia dizer, mas é poxa vida, uma leveza de você. Foi na final da Série C contra o CSA e você tá falando alguma coisa, falando, e começa o piano tocar e tu fala assim, ó, para tudo, vamos ouvir o hino. Sim. Você teve a sensibilidade de ficar em silêncio, assim, ó, para, vamos agora ouvir o hino. E o hino é cantado a capela de uma coisa assim extraordinária, assim, é absurdo aquilo. Aquele vídeo eu escuto assim várias vezes. E quando acaba, tu fala assim, não precisa dizer mais nada. Porque foi lindo, assim, o hino no piano com o grande maestro Thiago Rodrigues, né? Com a cantora Gisele Café. E o coral inteiro cantando o hino, a capela, uma coisa belíssima. Então, assim, também mostra a sua sensibilidade, até de saber que era o hino que ia começar a tocar. Tipo assim, outro narrador não sabe nem que é o hino, né? Ficava falando. Então, o narrador ele não precisa. Nessa hora, ele tem que deixar qualquer vaidade de lado, sabe? E até também para reconhecer no final, pô, vou até procurar esse vídeo, cara. Fiquei curioso de lembrar. Mas até para ele reconhecer no final que talvez ele seja. O vocabulário dele seja muito pequeno diante da grandeza daquilo que aconteceu, né? Nem precisa falar nada, assim. O que você vai falar vai estragar, sabe? Foi tão mágico. Não tem palavra que você busque que seja maior, que se encaixe melhor, do que você só deixar rolar, deixar sentir, curtir, ouvir. Então tem que ter um pouco disso, dessa percepção. É muito difícil, é ainda mais difícil quando a gente está no estúdio, porque a gente tem, o áudio chega pelo fone, eu não estou com os meus ouvidos naturais, né, pegando o áudio do estádio, então eu preciso estar atento ao fone. Nesse mesmo fone que eu ouço o barulho da torcida, tem um coordenador falando comigo, eu ouço os comentaristas por esse mesmo fone, então assim, tem um nível de concentração, é por isso que a gente fala, porque no dia do jogo, não tem nada que seja mais importante para um narrador do que aquele jogo. Pode cair uma bomba, eu tô ali, eu tô só ali. Depois que acaba os 90 minutos, a gente vira a chave. Só aproveitar, Saulo, que
faltam ainda, a gente tem mais 10 minutinhos do Jorge aqui, então só aproveitar e fazer aqui alguns superchats, cara. Agradecer ao Vitor Oliveira, que virou membro, ao Ramon, que virou membro, o Alencar Júnior, ele até falou que o gol do Cassiano, escutando o Jorginho, pulou de roupa e tudo na piscina. Só podia ter esse tipo de emoção mesmo. O Rogério Holanda até falando que o gol do Edinho, faltando no Castelão contra o Santos, fez ele e o pai dele chorar em 2019, realmente muito, muito importante. E o Henrique Bessa, ele fez uma pergunta que eu até vou emendar com outra, cara, e agradecer também ao Jorge, porque ele perguntando se realmente existe esse tanto de preconceito em relação ao futebol nordestino por alguns membros parte do Sudeste e tal, se acha natural essa cobertura mais voltada, mas eu queria emendar com outra pergunta, cara, porque vocês lá na época do Esporte Interativo, hoje em dia tem NT Esportes, sempre tiveram muita sensibilidade, né, para falar não só do Fortaleza, mas do futebol nordestino em geral, cara, até para cobrir uma final entre Asa e Campinense, vocês tratavam com a mesma seriedade e profissionalismo que um jogo de Champions League logo depois, quando começou a transmitir. Então, justamente falar sobre isso, aproveitar esse ponto, aproveitar essa retazinha final, de falar desse tratamento que vocês tiveram com os clubes do Nordeste, e que o jeito que vocês trataram o Fortaleza num jogo de campeonato cearense 2018, talvez vai ser o mesmo que a gente vai ver num jogo de Libertadores ano que vem. Cara, eu acho sensacional. Vai. E eu acho que acontece, assim, pode, assim, a gente sabe que existe o preconceito, né? Existe preconceito das mais variadas formas na nossa sociedade, infelizmente. Ainda tem uma parcela muito preconceituosa. Aliás, a gente viu ontem o que aconteceu de alguns torcedores do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, assim. Vídeos lamentáveis, da gente perder a esperança, sabe? É difícil. Eu acho que rola um pouco do preconceito, mas ao mesmo tempo rola muita desinformação. Assim, rola, e eu acho isso ruim, principalmente quando um profissional que lida com isso não vai preparado para um jogo, sabe? Hoje, no passado, Felipe, era até mais difícil, sabe? Para você pegar e você, poxa, trabalhava num canal de TV do Rio ou de São Paulo, aí daqui você tinha que fazer um jogo de um time nordestino. Aí você não tinha tanta ferramenta, você não tinha uma internet com tanta informação, você precisava tentar um contato com alguém de uma rádio local, assim, era complicado. Hoje não é mais. Hoje, se eu quiser saber qualquer coisa sobre o Fortaleza, eu tenho, por exemplo, canais como o Glória e Tradição, super bem informados. Eu passo ali 40 minutos pegando um pouquinho do conteúdo de vocês, eu já estou muito, muito seguro para fazer uma transmissão sem cometer erros graves, porque hoje a gente está, além disso, né? Nós, narradores, temos essas ferramentas à disposição, o torcedor também tem. O torcedor hoje é super bem informado sobre o clube dele, mais até do que a gente. Então, acho que isso aumenta a nossa responsabilidade. E a gente enxergou que é um mercado fortíssimo, poderoso. A gente tem clubes de massa no Nordeste. O Fortaleza é um clube de massa. O Sport, o Bahia, o rival do Fortaleza, são clubes de massa. Então, tem um mercado a ser explorado e que era muito mal explorado. Era uma coisa que a gente levava nas divulgações. Poxa, o torcedor hoje vai passar a ver o time dele com mais frequência, né? Ao invés de receber só jogo do Corinthians, só jogo do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras. Então a gente meio que abraçou essa ideia, mas o que mais me deixou feliz foi o torcedor entender, assim, perceber o carinho que a gente tinha, né? Se você faz as coisas com carinho desde a concepção, desde o início, isso vai se refletir no produto final e o público vai perceber. Então sempre foi uma via de mão dupla muito legal, nossa com o torcedor dos clubes do Nordeste. Muito legal. A gente tinha aqui no final dos anos 90, começo dos anos 2000, muito a empolgação vindo do rádio, né? A gente tem até a expressão torcedor pé de rádio e tudo. Eu era um torcedor pé de rádio demais. Hoje eu sou pé de Glória e Tradição. Fico aqui assistindo o pessoal. E algumas narrações também ficavam para a história, como por exemplo, gol do Clodoaldo no nosso rival, na voz do Júlio Salles e tudo. E uma coisa que eu identifico, eu posso estar completamente errado, assim, tecnicamente falando. A tua narração, ela tem um pitch, né, que chama ali uma acentuação ali, muito parecida com a narração do rádio. É de lá que também vem essa ideia de encher tudo que está acontecendo ali naquele momento, ou não? É uma característica muito tua? É sim, PH, você está certo. O rádio ele é a grande escola para qualquer comunicador, para qualquer área, tá? Quem tiver essa oportunidade, e o rádio hoje, o rádio pode ser qualquer coisa, né? O rádio não é só o AM e o FM.
O rádio é o podcast, o rádio é o Sim. streaming, o rádio é muita coisa. O rádio se reinventou. O rádio é o YouTube com câmera no estúdio, é isso aqui, né? Essa é a linguagem de rádio. Então, o rádio, ele sempre, por não ter a imagem, então ele tentou sempre compensar isso com a riqueza de detalhes da descrição das jogadas e com a emoção, né? Então você precisa ter aquele ambiente da torcida e a locução empolgada para dar a noção ao torcedor de que algo grande está acontecendo. E a galera do esporte interativo, antigo esporte interativo, foi formada no rádio. Eu saí de rádios do Rio de Janeiro, rodei várias rádios do Rio, de porte pequeno, de porte médio. O André Henning, que foi o cara que montou a primeira equipe, foi o cara até que me contratou em 2007, também veio do rádio, trabalhou no rádio de Salvador, depois no rádio de São Paulo, na rádio Transamérica e tal. Então a gente bebeu muito dessa fonte. Então, existia um padrão das narrações de TV, uma narração mais sóbria, menos gritada, e a gente começou a tentar mudar um pouquinho isso, causou um puta choque no início, tanto, até hoje existe, tá? Hoje, as maiores manifestações que a gente tem de apoio ao que a gente faz, assim, de admiração ao nosso estilo, vem de uma galera um pouco mais jovem, assim, que já começou a ver com a gente. Quem começou a ver futebol na TV com uma outra galera, né, assusta um pouquinho, Sim. mas eu acho que o estilo tá estabelecido e é o que a gente sabe fazer. Pessoal, acho que chegou aqui ao limite aqui da nossa entrevista aqui com o Jorge Igor. Pô, conversa, né, praticamente, foi uma conversa, um bate-papo muito interessante, a gente pôde falar aqui rapidinho aqui com ele, conversar sobre Tão Fortaleza, falou de Libertadores, Série C, Campeonato Cearense, falou até agora sobre bastidor de rádio, o PH puxou aqui para falar aqui sobre bastidor, etc. Enfim, Jorge, a gente só tem a agradecer, cara. A gente só tem a agradecer e dizer muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E sabe que você está na história recente do Fortaleza, cara. Queria até passar aqui a palavra final aqui pro Saulo, que eu acho que ele, não sei se ele quer dizer alguma coisa, ele tá ali com a mão na boca ali. Quer falar alguma coisa, Saulo? Não, eu tô só pensando aqui, porque fica a imagem da torcedora indo às lágrimas, mas olha o Tinga, é para fazer, é o gol do título. É impossível você não lembrar Eu lembro, do dia do acesso em Juiz de Fora, acabou o jogo, a gente foi para uma churrascaria e aí tava cheio de torcedor do Fortaleza. Vocês invadiram o Juiz de Fora, a gente só cruzava com o torcedor do Fortaleza, Juiz de Fora. Eu tava me sentindo no Castelão. E aí eu tava lá um pouco mais afastado, o pessoal tava lá fazendo barulho e tal, fui pro cantinho com o pessoal da TV e tudo, e aí essa narração aí, os caras estavam lá, os caras já deviam estar meio, e os caras passaram a meia hora, cara, pra eu ouvir, né? E a imagem da torcedora do Fortaleza, olha o Tinga, mandou pro meio, gol! Aí todo mundo gritava, gol do título! Assim, os caras ficaram uma resenha danada na churrascaria, eu lembro bem disso, do ano do acesso, na festa de Juiz de Fora. Mas cara, assim, é muito legal, essas coisas nascem assim de maneira muito natural. Eu tive a missão, eu fui escalado para fazer aquela Série C, e eu tratei a Série C como algo importante, porque era importante, para o torcedor do Fortaleza era importante, para todas as torcidas envolvidas era importante, para o futebol brasileiro era algo importante. Então, eu com o mesmo carinho com o qual tratei o Fortaleza lá atrás, seguiu aqui no período de Série A. Tinha muita gente que tinha essa preocupação. Poxa, eu quero ver quando chegar na Série A, quando vocês tiverem o jogo do Palmeiras para fazer, quando vocês fizerem o jogo do Santos, se vocês vão dar o mesmo carinho na narração ao Fortaleza, ao Bahia, aos outros clubes e tal. Poxa, eu acho que a gente conseguiu cumprir bem essa missão. E daqui para frente, na Libertadores 22, como eu expliquei para vocês, vai valer. A partir de 2023, tomara que coisas boas venham e que o Fortaleza nunca saia do meu caminho. Olha, tem audiência qualificada no chat aqui, tá? O pessoal da diretoria tá aqui e tudo mais. Então a gente pode também adotar aquela cultura lá dos esportes americanos que cada time tem um narrador. Então, depois de 2023, a gente pode fazer um contato pro Jorge. Eu sei que ele não é latino, colombiano, tudo mais, que é o nosso foco hoje, mas a gente pode abrir essa sessão. Eu me esforço, claro, vou me esforçar. Você sabe que essa coisa, uma das fontes que eu gostei muito de beber, assim, para narração, para essa coisa da explosão e tal, foi a Itália, assim, a narração italiana, que é muito torcedora, aquela coisa que não tem nem o grito de gol, o cara extravasa, o cara grita o nome do autor e tal. Na Itália,
até 2000 e, sei lá, 14, 15, porque agora mudou lá a detentora de transmissão. Mas o antigo canal que fazia o campeonato italiano, sabe o que eles faziam? Eles tinham a narração padrão, você podia mudar o áudio da narração. Tinha a narração padrão e a narração torcedora. Então, dos 6 principais times da Itália, de maior torcida, Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Napoli, tinha o narrador torcedor. Então, cara, amigo, gol do time adversário era velório. Gol do time dele, o cara ia ter um infarto narrando. Era assim, eu gosto muito também da narração torcedor. É porque a gente, como a gente narra num canal que, né, é padrão, assim, a gente narra para os dois, a gente não consegue fazer uma narração torcedora para um só. Mas eu tento ficar meio no meio do caminho, sabe? Da narração padrão e de extravasar da narração como se eu tivesse, né, para um lado só. Tá dando certo, vai, estamos tentando. Tá bom demais. Pra gente Perfeito. Jorge, muito obrigado. A Thaís pediu que pedisse desculpa pra você, porque que isso? A Thaís se Que confundiu. isso? Não mandou o link, sentou atrasado, então a gente pede desculpa aí. Vamos esperar a próxima. Imagina. Tá? Foi um Teremos prazer ter mais, você aqui. vamos fazer outros papos aí, assim que vocês acharem oportuno. E, ó, desejar muita sorte aí. Sorte, assim, a bola do Fortaleza nesses anos todos, ela não entrou por acaso, sabe? Entrou por competência, entrou por trabalho, e eu vi muita coisa de perto. Eu conversei com gente da diretoria, com gente do clube nas viagens que eu fiz a Fortaleza, principalmente ali em 2019, quando a gente começou a fazer o Brasileirão, e ali a gente via, sabe, do investimento do CT, do investimento em estrutura. Então, Fortaleza não está em 2022 por obra do acaso. A sorte, ela até vem, mas ela só vem, cara, quando você trabalha. Se você ficar deitado, esperando a vida passar, sem fazer nada, a sorte também não vai te achar. Então, esse casamento só aconteceu porque o Fortaleza trabalhou muito duro e tem grandes passos para dar pela frente. Hoje até o Fortaleza foi tema de debate do De Placa, quando a gente estava olhando assim para o futuro, né, de clubes eu assisti. Você chegou a ver, né, dessa coisa de dar o passo certo. Eu acho que é um clube que tem sido tocado assim. Vai ter um aumento grande de receita, vai ter uma arrecadação importante, recorde agora com a presença da Libertadores e tal, na vida do clube, mas a gente sabe que é uma diretoria que trabalha sabendo os passos que vai dar, sem cometer loucuras, e se o Fortaleza seguir a cartilha que tem seguido nos últimos anos, a gente vai ver Libertadores todo ano. Vai ser muito divertido, muito legal acompanhar. Em nome de Jesus, amém. Jorge, última pergunta. O Alex Santiago, diretor do Fortaleza, manda um abraço, fala que você é a voz do Obrigado, Alex. E pergunta se o nome é com 2 Gs mesmo. Jorge Igor com 2. Putz, é nome de registro. Eu queria pegar o documento para mostrar para vocês. Peraí, eu vou mostrar. Peraí. Cuidado aí, cara. Peraí. A gente segura aqui. Dá um abraço aí pro Alex. Alex, depois você Alex vai fazer o cara mostrar o RG, mano. Cara, depois disso, Saulo, a única coisa que o Alex pode fazer é mandar um kit pro Jorge Igor. Aqui, ó. Eu não vai pegar nenhum dado sensível na tela, mas aqui, eu não sei se vocês vão conseguir. Olha lá, ó. Ó, Igor. tá aí. Jorge Igor. 2 claro. Gs. E é com 2 L's também, né? Também, rapaz. Mano, Isso aqui é um inferno na minha vida para fazer ficha, para, né? Qual o seu nome completo? Aí eu nunca digo qual é o nome. Falo, pega aqui o documento, é do jeito que tá. O e-mail, meu e-mail tem o meu nome, Jorge Igor. E qual é o seu e-mail? Ó, é igual aqui no documento, dá uma olhadinha aí. Se eu fosse tu, eu ia no cartório e mudava o Jorge pra estar com 2 R, só pra ficar logo Sensacional, Helenilson. Mas a minha mãe não quis facilitar a minha vida, não. Vou te falar. Mas aí eu também não posso reclamar, não, porque o nome do meu filho é Gustavo Igor e o Igor tem 2 Gs também. Então eu ferrei ele também. Tá Mas é bom porque facilita para pegar o usuário de redes sociais, né? Tem esse lado aí também. É verdade. Hoje é mais importante do que o RG, né? O usuário de redes sociais, então... Agora eu vou te falar, quando eu peguei o Twitter lá atrás, eu criei o Twitter em 2009. Moleza, não tinha, né? Uhum. Era tudo mato mesmo e tal. Foi fácil pegar o @Jorge Igor. Quando eu criei o Instagram, eu demorei muito para criar. Eu criei em 2017, eu não queria ter, eu achava um saco e tal. Aí, pum, fui convencido, criei. Aí já tinha lá alguém, que eu não sei quem, criou e nunca usou. Usou. Pode ser. Criou e nunca usou, ficou lá e eu não podia usar. Aí eu fiz um contato com o pessoal do Instagram no ano passado.
Falaram aí, ó, tá, vamos conseguir que você use o Jorge Igor aí foi. Agora é assim, qualquer rede social nova, TikTok, acabou de sair, primeira coisa que eu fiz, fui lá, criei o perfil, eu não sei nem se eu vou usar, mas eu já criei para ninguém pegar o nome, porque os caras fazem, não é fácil não. Então é isso, Muito bem. Jorge, brigadão, cara, viu? Que é isso, obrigado eu. Tamo junto, você tá marcado na história do Leão, e é um prazer enorme ter você aqui com a gente no Glória e Tradição. E o Leão tá marcado na minha, para sempre, não tenha dúvida disso. Amém. Obrigado, viu? E Que agradecer bom. ao carinho Obrigadão. da torcida tricolor. Pô, ao longo desses anos todos, cara, só tenho belas histórias e só tenho agradecimentos a fazer a todo o tratamento que a gente recebeu todas as vezes que eu fui ao Castelão. E tô morrendo de saudade. Se raio dessa pandemia, tem que deixar a gente de vez. Valeu. Show. Massa. Valeu. Valeu. Abração. Massa, muito Abraço. obrigado, Jorge.